Olá, alunos de matemática, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula. Vim hoje trabalhar com vocês um exercício de cálculo diferencial integral a uma variável, tá bom? Vocês já devem estar olhando aqui no fundo, no meu lado direito, que eu coloquei uma função y é igual a 4 menos x ao quadrado. Ela é representada por esse gráfico. E aí eu quero saber qual é a área desse gráfico dado por essa curva aqui, tá? Eu dei uma curva para vocês e eu quero saber qual que é essa área que está com risquinho, está pintada, sei lá. Então a gente vai calcular a área. Normalmente, deixa eu voltar aqui. Normalmente a gente calcula a área lá a partir de quadrado, a partir de triângulo, tem a formulazinha, né? A área do quadrado é lado vezes lado, triângulo, tem outra fórmula, paralelogramo. Você consegue pensar em várias figuras geométricas para fazer esse cálculo de área. E o cálculo de área de curva, a gente também sabe fazer o cálculo da área de um círculo, certo? Mas a gente aqui está trabalhando com cálculo diferencial integral a uma variável. A gente não está com disciplinas que envolvam esses outros conteúdos que eu citei aí. Então, a gente vai usar o que mesmo? Integral. A gente vai calcular a integral dessa curva e aí a gente vai verificar ela nos pontos menos 2 e 2. Isso é uma integral definida, tá bom? Definida pelos pontos menos 2 e 2. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Olha lá. Então, eu vou calcular a integral de 4 menos x ao quadrado dx. Lembrando que a gente já tem alguns exercícios aí gravados sobre cálculo de integral nesse formato. Então, fica mais fácil de entender esse exercício se você visualizar os outros que estão um pouco mais simples do que esse. Tá certo? Uma integral definida, a gente está calculando a área de menos 2 até 2. Foi dado ali no enunciado do exercício, tá bom? Então, olha só, qual que é a integral do valor 4? Ou seja, qual função que quando eu derivei ela ficou valendo 4? Eu vou dizer para você que é 4x, tá certo? Então, a integral de 4 é 4x. E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Mas eu estou calculando ela do ponto menos 2 ao ponto 2. Quando ela não é definida nos pontos, essa resposta aqui já estava valendo. Vamos só, antes da gente seguir ali com o restante do exercício, vamos conferir se é isso mesmo, ó. Então, eu tenho uma função f de x igual a 4x. Qual é a derivada dessa função? Qual é a derivada de 4x? O que eu faço? Pego o expoente, passo ele para frente multiplicando o número, então o expoente aqui é 1, certo? Então ficaria 4 vezes 1, ou 1 vezes 4, vezes x elevado ao expoente que está ali, menos 1. Tá certo? Então vai ficar, ó, f' de x igual a 4 vezes 1 é 4, x 1 menos 1 é 0. Números elevado a 0 é igual a 1, certo? Então vai ficar f' de x igual a 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, eu só estou conferindo. O que eu fiz? Eu integrei aqui o 4, né? Nesse caso aqui eu integrei o 4. Eu disse que a função integral, a primitiva dela, é 4x e a gente conferiu aqui. Beleza? Por que a professora está fazendo essa conferência? Porque você pode ter ficado na dúvida. E aí, quando você está fazendo a prova, você estiver fazendo um concurso ou estiver tentando um exercício, faz sempre a conferência. Conforme você for fazendo os exercícios, você vai pegar a prática. Ah, integral de 4 é 4x, integral de 2 é 2x, um exemplo. Tá? Vamos conferir essa daqui, ó. Integral de x ao quadrado, eu disse que é x ao cubo sobre 3. Então, a gente vai pegar uma função g de x igual a x ao cubo sobre 3. E eu quero a derivada dela para ver se dá o que estava antes, se dá o x ao quadrado. Então, o número que está aqui no expoente, ele vem para frente multiplicando o número que está na frente da variável. Nesse caso aqui é 1. Então, 3 vezes 1, x, continua sobre 3, certo? E aqui o que eu faço? O expoente menos 1. Vamos continuar aqui, ó. G' de x fica igual a 3 vezes 1, 3. X, 3 menos 1 é 2, sobre 3. Esse 3 com esse simplifica, né? E a gente tem que essa derivada é x ao quadrado. Então, tá certo. Quando eu calculo a primitiva, a derivada...
Eita, tá difícil. Quando eu calculo a integral de x ao quadrado, eu tenho x ao cubo sobre 3, certo? A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Ok, professora, até aí eu já sei fazer. Mas agora tem essa questão aqui do menos 2 até 2. O que eu faço com isso? Então, eu vou começar do positivo. Aonde está a variável x, eu vou substituir pelo valor 2, tanto nesse pedaço quanto nesse outro pedaço. E aí, eu vou fazer menos essa função aqui, onde está a variável x, eu vou colocar menos 2, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Desse lado vai ficar o quê? 4 vezes 2, de 4x, ficou 4 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3. Porque aqui é x ao cubo sobre 3, então, estou usando 2 que está aqui em cima. Então, vou fazer agora menos, agora pego o número que está aqui embaixo, o menos 2. Então, vai ficar 4 vezes menos 2, essa mesma função que eu tenho de resposta aqui, estou substituindo agora pelo menos 2. Menos 2 ao cubo sobre 3. E agora, só desenvolvo esses cálculos ali. Tá bom? 4 vezes 2 é 8, menos 2 vezes 2 vezes 2, quanto que é? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Sobre 3, é isso mesmo, gente? Isso mesmo, professora Ana Paula. E aí, deixa eu fechar aqui para a gente não se confundir com os sinais. Então, vai ficar aqui, ó. 4 vezes menos 2, menos 8, menos aqui de fora. E agora aqui, ó, menos 2 ao cubo. Eu sei que 2 ao cubo é 8. Menos 2 ao cubo é menos 8 sobre 3. Ok? Aqui o que eu teria que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar 3 menos 3. E ali vai ficar 3 divididos por 1, que está aqui embaixo, vai dar 3 vezes 8, 24. E aqui vai ficar o 8 mesmo, né? Desse lado vai ficar menos 8. Antes de fazer essa parte de mínimo múltiplo comum, eu vou fazer a regra dos sinais ali. Menos com menos vai ficar mais 8 terços. Igual, desenvolvendo aqui, 24 terços menos 8 terços vai dar 16 terços, certo? Agora aqui desse lado, vou manter dentro do parênteses ainda para não confundir os sinais depois. Então, tirei o mínimo múltiplo comum, que é 3. E aí, eu faço o cálculo aqui. 3 divididos por 1 dá 3, vezes 8, 24. Lembrando que está negativo. E aqui mantenho o 8, certo? Vou continuando a fazer os cálculos aqui, ó. 16 terços menos. Agora, olha aqui. Menos 24 mais 8. Quanto que eu vou ter? Menos 16 terços dentro do parênteses ainda. E aí, vou seguir aqui mesmo. Vai ficar 16 terços, menos com menos, mais 16 terços. Somando essas duas frações, eu vou ter 32 terços unidade de área para aquela curva que a gente teve inicialmente, tá bom? Então, lembra lá, quando você for calcular a área de alguma coisa que foi dada num gráfico para você, o que você vai fazer? Calcular a integral. E se for a integral definida, como nesse caso, eu pego, substituo, depois que eu calculei a integral, eu substituo a variável pelo número que está em cima, menos a variável pelo número que está embaixo, que foi o que a gente fez aqui. E aí desenvolve os cálculos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo exercício.